Então, vamos lá. Muito bem. Então, estão vendo aí, né? A aula síncrona, né? Física 3/26/10/2021, tá? Aqui, gente, né, é uma homenagem aí ao grande Renato Russo. Vocês devem ter visto lá nas aulas, na videoaulas, né, que eu coloquei muita frase do Renato Russo. O Renato Russo foi um grande poeta da minha geração e fez 25 anos agora, dia 16 de outubro, que ele faleceu. Eu acredito que vocês conheçam bastante aí da Legião Urbana. E aí, né, uma frase aí de uma música dele, né, até de um CD muito triste, né, chamado A Tempestade, em que ele fala que quando tudo está perdido, sempre existe um caminho, quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Né? Então é a coisa da esperança. Né? Apesar das adversidades, a gente pensar que o sol vai nascer, né? Vai nascer e vai trazer para a gente a claridade e tudo mais, tá bom? Então aí uma palavra aí do grande Renato Russo. Bom, vamos registrar a nossa presença, tá aqui, ó, tá? Vou colocar lá no nosso AVA, deixa eu colocar aqui no nosso chat, opa, ao chat, aqui, ó, tá para vocês registrarem a presença de vocês, tá, gente? Volto a chamar atenção, né? Vocês estão indo todo mundo aí pro Enem, né? Como é que tá aí a preparação pro Enem? Tá indo, né? Tranquilo, gente, muita calma, né, gente? Não se cobrar demais, vou ser muito sincero para vocês, né? Oxalá, vai dar tudo certo. Agora, se não for o caso, dê tempo ao tempo, tá? Beleza? Mas eu quero chamar atenção para esse conteúdo aqui que costuma cair no Enem, essa questão de associação de resistores. Então, continuando lá, na aula passada a gente fez alguns exercícios, abordamos um pouquinho da teoria, né? As videoaulas já estão disponíveis no AVA. Nós vamos fazer o exercício 4 da lista, tá? Então, esse exercício 4 da lista diz o que para nós? No trecho do circuito, a gente tem que essa corrente elétrica aqui, ela vale quanto? Ela vale 2 amperes. Você veja que é um circuito que aqui eu tenho uma resistência de 10 ohms, aqui eu tenho uma resistência R, e aqui eu tenho uma resistência de 20 ohms. E a diferença de potencial que eu tenho aqui, ó, entre, né, as extremidades desse resistor R é de 100 volts. Aí ele pede para a gente calcular o valor da corrente. Adriano. Oi, o valor da... Diga. Para mim, pelo menos, está aparecendo que tá, tipo, o slide da senha. Ainda? Para mim, pelo menos. E para vocês? E para o resto, pessoal? Não, como é que tá aí? Pra mim tá normal. Tá normal? O Maria Clara, é a Maria Clara que falou ou não? Isso. Maria Clara, vamos lá, eu vou... A minha voz, você ouviu, né? Ouvi sim. Agora voltou, Adriano. Voltou, então deve ser algum problema aí da internet. Mas beleza, então vamos lá, vamos que vamos. Então, olha só, então eu quero aqui, Maria Clara, eu tenho aqui uma associação de resistores em série, tem esse resistor aqui de 10 ohms, esse R, que eu quero descobrir quanto é que vale, e esse cara aqui de 20 ohms. Estão associados em série, né? A corrente que atravessa esses caras é de quanto? É de 2 amperes. E essa diferença de potencial 1 vale 100 volts. Quer descobrir, que a gente calcule, que a gente descubra quanto que vale a resistência R e quanto que vale essa diferença de potencial entre as extremidades desse resistor de 20 ohms. Tá bom? Então vamos lá, vamos resolver. Ó, eu tenho aqui então essa situação, né? Eu dei nome aos bois, né? R1, R2 e R3, tá? A corrente I, né? Numa associação em série, a corrente que atravessa os resistores, ela é a mesma, ela tem a mesma intensidade, né? Não existe divisão de corrente, né? E os dados aqui, né? O valor da corrente 2 amperes, o valor dessa diferença de potencial 100 volts, quanto que vale R2, né? Ou R, e quanto que vale a tensão, a diferença de potencial entre as extremidades desse resistor R3 de 20 ohms. Vamos lá. Então, olha só, uma vez que a diferença de potencial é igual a 100 volts e a corrente que atravessa o resistor R2 é igual a 2 amperes, então a gente tem o quê? Da primeira lei de Ohm, a gente tem o quê? Que a diferença de potencial vai ser resistência vezes a corrente. Então, a resistência R2, né, ou R que a gente não conhecia, é U dividido por I. Então vai ser igual a 100 dividido por 2 amperes, que vai dar 50 ohms. Tá? Então esse é o valor daquele resistor R. Já encontramos aí. Tá? Trivial. Bom, e agora?
Eu quero descobrir quanto é que vale a diferença de potencial entre as extremidades do resistor R3, que vale 20 ohms. Então, o resistor R3 vale 20 ohms, a corrente vale 2 amperes. Então, da primeira lei de Ohm, o valor da diferença de potencial entre as extremidades do resistor R3 vai ser R3 vezes I, que vai dar 20 vezes 2, que vai dar 40 volts. Tá bom? Então, tranquilo. Probleminha aí bem trivial, esse exercício número 4. Tranquilo, pessoal? Tá? É aplicar, então, aí a primeira lei de Ohm, a questão da associação de resistores em série. Tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Vamos ver esses 5 aqui. Ó. Esses 5 aqui mostram uma associação de resistores que é muito comum para a gente, né? Aqui é um pouco, né, antigo, né? Hoje em dia as luminárias, né, as lâmpadas de Natal, elas são de LED, né? Mas vocês pegaram ainda aquelas lampadinhas lá, né? Aquelas lampadinhas que era bem, bem complicado, né? Mas a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Então, olha só, para iluminar uma árvore de Natal, são associadas em séries lâmpadas iguais, tá bom? E especificadas com isso aqui, olha lá, ó, 5 watts e 5 volts. Então, a potência dessas lâmpadas é igual a quanto? É igual a 5 watts. E a tensão, ou a diferença de potencial de cada uma dessas lâmpadas, a diferença de potencial, ó, seria o quê? Seria U. A diferença de potencial, ó, U, em cada uma vai ser igual a 5 volts. Então, ó, quando submetidas a uma diferença de potencial de 5 volts, essas lampadinhas vão ter uma potência de 5 watts, que está relacionada com o brilho delas. Tá bom? Aí ele fala aqui, ó, a associação é ligada numa tomada de 110 volts. Então, vou ligar esse cara na tomada de 110 volts. Aí ele pede para a gente, na letra A, determine o número de lâmpadas que devem ser associadas para que cada uma opere de acordo com suas especificações. Ou seja, para que cada uma das lâmpadas esteja submetida a uma tensão de 5 volts e tenha uma potência de 5 watts. Tá bom? Beleza? Ligando na tomada, né, de 110 volts. Então, a gente vai ter aqui uma ligação em série, né? Então, é aquela coisa, nós vamos ter a ligação em série, então vai ser aqui, ó, uma lampadinha aqui, uma outra lampadinha aqui. Aí vai, ó. Uma outra lampadinha aqui. De forma que cada lampadinha dessa vai ter uma diferença de potencial de 5 volts. Tá certo? Beleza? Nessa associação. Né? A potência da lâmpada é 5 watts, a tensão, ou a diferença de potencial de cada lâmpada é 5 volts, e a diferença de potencial total é igual a 110 volts. Numa associação em série, a gente tem o quê? Que a diferença de potencial total, ela é dada por quem? Ela é igual à soma, ó, das diferenças de potencial em cada lâmpada. Né, ó? Mais um, ó. Então, a gente vai somar as diferenças de potencial em cada lâmpada até um valor N, o N, e aí nós vamos ter a diferença de potencial total, que seria 110 volts. Então, o que vai acontecer? A DDP total da associação em série é dada por quem? Então, ó, a diferença de potencial total é igual a N vezes a diferença de potencial de cada lâmpada, né? N é o número total de lâmpadas que devem ser associadas, ou seja, deve estar no filete lá, né? Lá da nossa associação, e o L é a DDP de cada lâmpada. Então, 110 é igual ao número de lâmpadas que devem ser associadas vezes a tensão de cada lâmpada, 5 volts. Né? N é igual a 110 dividido por 5, que vai dar 22 lâmpadas. Então, para esse caso específico, a gente deve ter ali, ó, né, uma quantidade de lâmpadas no fiozinho associado em série igual a 22 lâmpadas. Aí na letra B, ele pergunta para nós quanto é que vale a resistência de cada lâmpada. Tá? Como eu conheço aqui a potência da lâmpada e a diferença de potencial, né, sendo a potência da lâmpada igual a 5 watts e a diferença de potencial de cada lâmpada igual a 5 volts, eu vou usar essa equação aqui para potência. Ó. Potência de cada uma das lâmpadas
é igual a DDP de cada lâmpada ao quadrado dividido pela resistência de cada lâmpada ao quadrado. Daqui eu encontro que a resistência seria, então, a tensão ao quadrado pela potência. Isso aqui daria 5 ao quadrado dividido por 5. Olha lá. Então eu vou ter, na verdade, o quê? Que a resistência de cada lâmpada é igual a 5 ohms. Então, cada lampadinha tem uma resistência elétrica de 5 ohms. Tá bom? Beleza? Utilizando, então, a definição de potência. Vamos lá. O que acontecerá com as outras lâmpadas se uma delas queimar abrindo o circuito? Né? Então, abriu o circuito não está mais fechado. Queimou uma lâmpada, o que vai acontecer com as outras? Né? É o que a gente sempre vê, né, em árvore de Natal, ou pelo menos via, né? Porque hoje o LED ele é mais resistente, né? Mas eu, por exemplo, né, algumas iluminações de Natal a gente não conseguia aproveitar de um ano para o outro. Porque queimava uma lampadinha e aí o que se observa o que é? É que se uma das lâmpadas se queima, não haverá passagem de corrente elétrica, ou seja, o circuito vai estar aberto, de forma que as demais lâmpadas não vão acender. Ou seja, você não vai ter a circulação de corrente elétrica. Tá bom? Então aí um probleminha bem trivial, mas muito interessante, né? A gente tomar par e pé dessa situação, né? A gente vê. Tá claro aqui, gente, o exercício número 5? Sem problema? Tá bom, vamos adiante, tá? Ó, vamos ver agora o número 7, exercício número 7 da lista, tá? O 5 e o 6, eles são bem... O 6 é bem parecido aí com os outros que a gente viu. Olha lá. Entre os terminais A e B da associação representada na figura a seguir, a tensão é de 120 volts. Então eu tenho aqui, ó, entre esse terminal, ó, e esse terminal, certo? Eu tenho uma tensão igual a 120 volts. Beleza? A resistência R1 vale 16 ohms, a resistência R2 vale 60 ohms e a resistência R3 vale 40 ohms. Ele pede para a gente determinar a intensidade da corrente elétrica I1. Quanto é que vale essa corrente? A diferença de potencial aqui, ó, entre os pontos C e B, ou seja, seria UCB, e as intensidades das correntes I2 e I3 e a potência dissipada em cada um dos resistores, né? Notem bem aqui, ó, essa aqui é a corrente I1, né? Seria a corrente que passa pelo resistor 1. Quando ela chega nesse nó C, ela vai se dividir, ó, I2, que vai atravessar o resistor R2, e I3, que vai atravessar o resistor R3. E depois ela se junta de novo aqui, ó, que não junta de novo no I1. Tá vendo? Né? A gente tem aqui essa questão. Então, na verdade, I1 é igual a I2 mais I3. Tá? A gente tem essa equação aqui para dizer. Tá bom? Então, a gente tem que definir, então, esses 4 itens para esse exercício. Vamos lá. Então, a primeira coisa é calcular quanto é que vale a intensidade da corrente I1. Quanto é que vale a intensidade da corrente I1. Né? Então, para isso aqui, o que nós vamos ter que usar? Nós vamos ter que calcular a resistência equivalente dessa associação, que é uma associação mista. Eu tenho o resistor R2 e R3 associados em paralelo e tem ali o resistor R1, né, que vai estar associado em série com o equivalente a R2 e R3. Então, tem lá, a tensão vale 120 volts, a resistência R1 é igual a 16 ohms, a resistência R2 60, a resistência R3 40. Então, né, tá aqui, ó, né? Beleza? Esses dois caras aqui, ó, eles estão o quê? Em paralelo, né? Paralelo. Chegou alguém lá, deixa eu lá ver quem que é. Vamos ver, ó. Vamos ver quem que é. Vamos ver se é quem eu estou pensando. Não é não, não é não, não é não. Isso aqui. Fala, meu prezado. Chegou aí, ó. Pedro Beliene. Aqui, ó. Registra a presença lá, meu prezado. Tá bom? O professor Pedro tá pedindo para aceitar aí, ó. O Yuri Dantas aí, ó. Grande amigo. Ele não tem acesso ao chat agora. Precisa ligar o microfone para falar. Não sei aqui, tá. É isso aí, muito bem, Beatriz, é isso. Não adianta colocar no chat, cara. Eu não tenho acesso. Tá bom? Mas aí que tá, ó. Fala, o Pedro William tá aí. Vamos voltar lá então. Ó. Aí o que vai acontecer então? A gente tem o quê? A gente vai ter, ó, que esse cara
vai estar associado, então, esses dois caboclos aqui vão estar associados em quê? Em paralelo, R2 e R3, né? Primeiro eu tenho que resolver isso aqui, ó. Primeiro eu resolvo esses caras aqui em paralelo, né? E depois nós vamos tocando o barco, tá? Aí, pessoal, é isso aí, cara. Tem que fazer exercício, meu irmão. Não tem jeito, não. É aquela velha coisa. É a mesma coisa o cara que quer chegar no Enem e fazer redação do Enem. Tem que ler, brother. Tem que ler. Eu já falei para vocês. Não adianta. Não adianta o cara querer fazer uma prova que dura 4 horas, 5 horas e o cara não tem hábito de leitura. Sabe o que vai acontecer com esse caboclo? O cara vai deixar um monte de questão sem fazer e vai sair chutando tudo no final. Eu tenho pessoa muito próxima a mim, tá? Que aconteceu isso com ele, tá? E aí veio, pô, não consegui fazer, tal. Eu falei, pois é, não tem hábito de leitura. Então é a mesma coisa aqui, exercício é isso, tem que fazer. É igual, por exemplo, eu quero ficar, não, esse negócio de ficar forte é bobeira, mas eu quero, eu não quero ficar sedentário, né? Eu quero exercitar. Então, meu irmão, é isso, vai fazer abdominal, vai fazer flexão, né? Vai subir e descer escada, vai fazer polichinelo. Aí você vai ter o quê? Você vai preparar o seu corpo, que é uma coisa fundamental. Ó, mente sã em corpo são. A mente domina, mas você tem que ter também um corpo para quê? Para dominar a mente. Se a sua mente está legal, mas seu corpo está mal, meu irmão, a coisa não funciona. É aquele velho ditado, né? Latino, né? Do latim. Mente sã em corpo são. Mas muito bem, vamos lá, voltar aqui à questão dos exercícios. Então, olha só, a gente define a resistência equivalente da associação mista dessa forma, né? Ó, então tem esse cara aqui, ó, R2, ó, e R3 estão em paralelo, tá? E eu vou encontrar primeiro a resistência equivalente para esses caras. Então a resistência equivalente para esses caras é dada por quem? Ó, 1 sobre a resistência em paralelo é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então eu vou ter aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que 1 sobre RP é igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 40. Então eu vou ter que 1 sobre RP é igual, ó, tirando o mínimo, múltiplo comum aqui, né? Eu vou ter 120, né, que divide 60 e divide 40. 120 por 60 dá 2, 120 por 40 dá 3. Então eu vou ter que 1 sobre RP é igual a 5 sobre 120. Em 5 RP é igual a 120. RP é 120 por 5. Então eu vou encontrar o quê? Que a resistência equivalente entre esses dois resistores em paralelos, um de 60 ohms e um de 40 ohms, é igual a 24 ohms. Tá bom, gente? Tá? É fazer, é na mão, né? Pegamos lá a definição, lá na nossa aula a gente fala de onde que vem isso aqui, né? Que vem da característica da associação em paralelo. Beleza. Aí o que eu vou ter aqui? Opa, aqui, gente, desculpa, aqui eu repeti o cara. O que eu vou ter? Eu vou redesenhar o circuito, que eu encontrei já o equivalente entre o resistor R2 igual a 60 e o resistor R3 igual a 40. Então, no lugar dos dois, eu coloco esse cabuquinho aqui, ó, 24 ohms. E aí eu tenho, olha lá agora, ó, que R1 e RP estão associados em série, né? E vai passar corrente 1. Então, eu tenho aqui, ó, a resistência equivalente agora do circuito, né? Redesenhado, com R1 e RP vai ser quanto? Vai ser R1 mais RP, 16 mais 24, que vai dar 40 ohms. Beleza? O que eu estou querendo na letra A é achar quem? O valor da corrente 1. Então, né, uma vez que a diferença de potencial entre os terminais A e B para esse circuito é de 120 volts, eu vou ter da primeira lei de Ohm o quê? Eu vou ter que a diferença de potencial é a resistência entre os terminais RB vezes a corrente 1. A corrente 1 é a diferença de potencial entre os terminais A e B dividido pela resistência entre os terminais A e B. Então vai ser 120 por 40. A nossa corrente 1 vai valer 3 amperes. 3 amperes. Certo? Então é a corrente aí total do circuito. Beleza? Tá bom, pessoal? Adriano, Diga, minha prezada. quando essas forças se dividem, acontece alguma mudança no valor? Pode diminuir ou abaixar? Bom, quando a corrente se divide, né? A Isso. corrente, né? A corrente, Maria Clara, ela é conservada, entendeu? Então ela vai se dividir. Nós vamos ver agora o seguinte, ó, vai dividir a corrente em 1, que vale 3 amperes. Uma parte dela vai passar pelo resistor de 60 ohms e a outra parte dela vai passar pelo resistor de 40 ohms.
Aí o que, que vai acontecer? Essa corrente ela é inversamente proporcional à resistência. Aí a gente vai ver aqui o quê? Que a corrente que passa pelo resistor de 60 ohms é menor do que a corrente que passa pelo resistor de 40 ohms. Mas quando a gente somar a corrente I2 com a corrente I3, vai dar esse valor de 3 amperes. Entendeu? Entendi. Então vamos lá, ó. Você vai ver agora. Ó. Aí ele fala agora aqui. Ele, antes de calcular a corrente, ele quer saber quanto é que vale a diferença de potencial entre os pontos C e B. Né? Então ele me falou o quê? Que a corrente que passa ali pelaquela associação do resistor de 60 e de 40 vale 3 amperes, que é a corrente 1, né? E esse resistor aqui, o equivalente, ó, né, ó, o equivalente desses dois caras aqui, quem que é? Né? É, na verdade, 24 ohms que a gente calculou. Ele quer que a gente calcule essa diferença de potencial entre C e B. Aqui eu fiz errado, ó. Deixa eu arrumar aqui. Aqui é C e B. Ó, aqui não é A e B, não. Aqui é C e B, tá? Opa, beleza. Vamos voltar aqui. Então, entre C e B, ó, essa é a diferença de potencial que ele quer. Então, o que, que eu tenho? Ó, né? A gente viu o quê? Que no lugar desses dois cabuquinhos aqui, apareceu quem? Apareceu o RP. RP, ó, no lugar desses dois, esses dois caras associados, eles dão origem a uma resistência equivalente de 24 ohms. Olha lá, letra grega, ômega. Então eu vou ter que a diferença de potencial entre ali, ó, né, o nó C e o terminal B vai ser a resistência RP vezes I1, 24 vezes 3 amperes, que vai dar quanto? 72 volts, né? Aí, olha só, aqui, ó, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Se entre o ponto C e B eu tenho 72, me respondam, por favor, quanto é que vale a diferença de potencial entre A e C aqui? Quem sabe me responder isso aí, por gentileza? Quanto é que vai valer a diferença de potencial entre A e C? Quem sabe me responder? Hein? Considerando o exercício, ó, a total aqui vale quanto? Ó, a total aqui vale, ó, entre A e B, ó, vale 120. Aqui é 120 volts. Quanto é que vale entre A e C? Fala para mim. Hein? Quanto é que vale a diferença de potencial entre A e C? Como é que a gente pode calcular isso? Né? E aí, quem me responde? E aí, quem me responde? Vamos lá, galera. Quanto é que vale a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C? Se a gente estivesse numa sala presencial, eu acredito que todo mundo estava dormindo. Porque ninguém está respondendo. E aí? Quanto é que vale, gente? A diferença de potencial entre o ponto A e C. Rapaz, está vendo? Complicado, hein? Vamos lá, meu povo. Ô, gente, ninguém está ouvindo, não? Rapaz, complicado, hein? Tô ouvindo sim, só não sei como calcular. Mas como é que você não sabe? Vamos lá, olha lá, segue o mesmo parâmetro, ó. Você não tem a corrente? Quanto é que vale 1? Não vale 3 amperes? Quanto é que vale a resistência aqui? Não vale 16? Qual que é a definição de diferença de potencial? Não seria aqui, ó, entre A e C. Não vai ser, ó, R1 vezes I1. Então eu posso multiplicar 16 pela corrente 3. 16 vezes 3 dá quanto? Hein? 16 vezes 3. 48. 48. Aí, uma outra forma da gente fazer isso seria o quê? Ó, aqui não é 120 e esse cara não vale 72? Então 120 menos 72 dá quanto? 48. Só para a gente poder identificar. Tá vendo? Ó? Então a diferença de potencial vale 48. Quando eu tenho uma associação de resistores em série, eu pego o quê? Eu somo as tensões entre os terminais de cada resistor para dar o quê? A tensão total. Tá bom? Então calculei aqui, né? Mas ele não queria ali o valor da tensão aqui entre esse cara. Mas só para a gente poder fazer um exercício extra aqui. Agora ele pede as intensidades das correntes I2, que atravessa o resistor R2 de 60 ohms, e a corrente I3, que atravessa o resistor R3 de 40 ohms. Vamos lá. Então, a gente sabe o quê? Que a diferença de potencial
entre os terminais desses resistores R2 e R3 é igual a 72 volts. Acabamos de calcular. Então, olha lá, a corrente que atravessa o resistor R2 é dada por quem? I2 é a diferença de potencial entre os terminais desse cara, dividido por R2. Isso vai dar quanto? 72 por 60, que dá 1,2 ampere. Guarda isso aqui, ó, 1,2 ampere, é I2. Tá bom? Aplicando aí a primeira lei de Newton, a definição de corrente. Tá? Vamos lá. A corrente 3 que atravessa o resistor R3 vai ser dada por quem? Vai ser a diferença de potencial entre C e B, que é 72 volts, dividido pelo resistor R3, que é 40 ohms. 72 dividido por 40 vai dar quanto? 1,8 ampere. E 3 é igual a 1,8 ampere. Olha bem, ó, I1 se divide em I2 e I3, ou seja, I1 não é a soma de I2 e I3. Então, olha bem, ó, se eu somar o valor de I2, que é 1,2 ampere, mais o valor de I3, que é 1,8 ampere, quanto que eu vou ter? O valor de I1 que a gente calculou lá atrás, na letra A, 3 ampere. Estão vendo? Então, essa aqui é a parada, né? Conservação aí dessa corrente, né? Isso aí é genial. Os elétrons entram, tá? Eles vão ali, no caso, né? Vai haver dissipação de energia elétrica em calor, mas eles vão continuar. E aí eles vão entrar onde ali? Eles vão entrar, ó, né? Pelo polo negativo e vão sair pelo polo positivo da bateria, no sistema convencional, né, do sentido convencional da corrente, tá? Mas é isso aí que acontece. Então você tem um ciclo ali, né? Isso aí é genial, né? É o princípio da conservação da energia, né? Ali, né? E aí você tem, na verdade, né, a realização de trabalho, né? A energia ela se conserva, vírgula, né? Você tem a transformação da energia elétrica em energia térmica ou energia luminosa, né? Aí você vai ter essa transformação, mas você tem ali o quê? Você tem realização de trabalho, né? Que cai naquilo que nós falamos lá atrás do potencial elétrico, diferença de potencial, aquela coisa toda, né? O trabalho feito pela força elétrica é o quê? O trabalho feito por quem? Pela bateria, pela pilha ou pela a tensão elétrica. É isso aí, tá, gente? É isso que está acontecendo. Aí esses bichinhos, né, que são os elétrons da corrente, que perderam a energia elétrica, eles voltam a ganhar essa energia elétrica, tá? Mas você tem ali, né? A corrente, o que que é? É a quantidade de carga por unidade de tempo. Isso aí se conserva, né? Os elétrons saem depois que atravessam essas resistências um pouco debilitados, porque perderam energia, mas eles vão se recarregar e o circuito continua girando. Né? Isso é bonito, gente. Eu acho isso bonito. Agora, a letra D. Qual que é a potência dissipada em cada um dos resistores em paralelo? Pergunta para a gente. Em cada um dos resistores em paralelo. Então, ó, aí, na verdade, aqui, ó, eu já fui calculando aqui a partir de R1, só para vocês verem ali, né, essa questão, aqui, eu, de cara eu já calculei R1 também, né, não pedi, mas calculei, né? P1, então, vai valer quanto? A potência dissipada no resistor R1, que está em série, né? No caso da associação mista. Seria a resistência R1 vezes a corrente, seria 16 ohms vezes 3 ao quadrado, 16 vezes 9, que vai dar 144 watts. 144 watts. Tá bom? Agora, indo para os paralelos, ó, lá no resistor R2, né? Eu vou pegar o quê? A potência é a resistência R2 vezes a corrente I2, 60 vezes 1,2 ao quadrado, 60 vezes 1,44, que vai dar 86,4 watts. Ou se quiserem aí, né, 86, tá bom? E aí, lá no resistor R3, o que a gente vai ter? A potência vai ser R3 vezes I3 ao quadrado, então eu vou ter aqui, ó, 40 vezes 1,8 ao quadrado, que vai dar 129,6 watts, ou aí arredondando para 130. Tá bom? Tranquilo? Então, essa seria a potência dissipada em cada resistor. Quando nós temos uma associação mista, a gente sempre usa a equação para calcular potência. Potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Tá bom? Vamos lá. Vamos resolver esse cara aqui. Pelo menos a letra A. Tá?
Vai dar para a gente resolver esse cara aí, nesse tempo. A gente, qualquer coisa, vai um pouquinho. Ó, aí agora vem uma outra coisa importante, pessoal, que é o seguinte, a gente resolveu uns exercícios, uns circuitos um pouquinho mais, como é que eu posso dizer aí, não tão triviais como os anteriores. Então tem algumas sutilezas nesse cara, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho os terminais A e B, tá? Aqui, o que vai acontecer? Eu tenho esses dois caras aqui em paralelo, tem esses dois caras em série, e eu quero calcular a resistência equivalente entre os terminais A e B. Vamos lá, ó. Então nós temos aqui, esse cara, ó. Primeira coisa, né? Nós temos aqui os terminais, que são esse, né? O terminal A e B. Mas aqui eu tenho alguns nós, ó. Esse aqui seria um nó, né? Um ponto aqui em que a corrente vai se dividir. Então vai passar uma corrente por esse cara, por esse. Notem aqui, ó, que a corrente vai voltar a se encontrar aqui, ó. Opa, perdão. Nesse nó aqui, C, tá vendo? Aqui, ó, ela volta a se dividir, vai passar por esse cara, a mesma corrente, vou chamar esse cara aqui, ó, de I', esse aqui I2 linha, esse aqui I3 linha e esse aqui I4, 4. Ou 4 linhas, se vocês quiserem. Tá, I4. Estou colocando em algarismo romano. I4, tá? Beleza? É a corrente que passa aqui. E depois esses caras se juntam e vai formar quem? Vai formar a corrente lá, ó. Chamar aqui de I total. Tá vendo? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Nós vamos estudar ainda circuito elétrico, tá, meu povo? Ouviu? Circuito elétrico vai ter gerador, vai ter receptor, né? Vai ter resistor. Então vai ter uns negócios aí mais elaborados, tá? Nós vamos ver isso tudo ainda nesse nosso curso, tá? Mas então a gente está identificando, tá vendo, ó, né? Essa coisa, ó. Aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto não há diferença de potencial. Então o potencial elétrico em A é igual ao potencial elétrico nesse ponto. Então eu chamo esse ponto de A. O potencial elétrico aqui nesse ponto B e esse aqui é o mesmo, não tem nada no meio do caminho, não tem diferença de potencial. Então esse ponto B é igual aqui, é o mesmo potencial. Tá vendo? Tá? Por que eu chamei esse cara de C? Porque entre A e C eu tenho uma associação de resistores em paralelo. Entre C e B eu tenho uma associação de resistores mista. Então nós vamos passo a passo. Primeira coisa, os resistores de 6 ohms e 4 ohms estão associados em paralelo. Olha eles aqui, associados em paralelo. Então vamos resolver ele? Então eu vou ter 1 sobre a resistência em paralelo é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. Então eu vou tirar o mínimo, né? 6 e 4, 12. Vai dar 12 por 6, 2, mais 12 por 4, 3. Então eu vou ter 1 sobre RP igual a 5 sobre 12. 5RP igual a 12. RP igual a 12 por 5. Então eu vou ter que esses dois caras, 6 e 4 associados em paralelo, me dá 2,4 ohms de resistência equivalente. Aqui, os resistores de 5 ohms e 3 ohms estão em série, esses dois cabuquinhos aqui. Já vamos fazer de uma vez, né? Então, ó, trivial em série, a resistência equivalente em série é somar, né? 5 mais 3 dá 8. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos redesenhar o circuito. Ô, gente, vocês podem pensar assim, puxa vida, o Adriano resolve os exercícios de uma forma prolixa. Isso não é prolixo, isso é poético. Porque a física também é poesia. Então é isso, pessoal, é desenhar, né? Eu acho, cara, que resolver um exercício de física é igual comer sopa, né? Eu gosto muito de sopa, cara. Aí você vai comendo, né? Caldo, eu gosto de mocotó, rapaz, dobradinha, rapaz, rabada, rapaz, eu gosto dessas comidas, cara, sabe? Agora eu tô com os pés de porco aí para fazer com feijão branco, vou fazer aí um final de semana desse. Eu gosto de cozinhar também, eu faço essas comidas assim, essas comidas, sabe, raiz mesmo, né? Comida de boteco, que eu gosto. Mas aí o que acontece? Como é que você come uma sopa? Vamos pegar um caldo de mocotó, que é a coisa mais deliciosa do mundo. Você come pelas beiradas, devagarinho, né? Vai lá, né, uma sopa, por exemplo, aquela sopa batida, ó, você coloca abóbora, batata, cenoura, chuchu, inhame, rapaz, tudo no liquidificador. Manda ver. Aí você cozinha um músculo de boi, sacou? Deixa ele lá em cubinho, lá, e depois você mistura aquilo ali, bate no liquidificador. Rapaz, não tem coisa melhor, meu irmão, né? Pena que Itaperuna é muito, muito quente e raramente a gente tem um clima frio para justificar isso. Mas é por aí. Então, pessoal, né, não é questão de ser prolixo. Nós temos que ser o quê? Tem que resolver um problema de física como se come um prato de sopa, tá bom? Então, por isso que a gente vai devagarinho, comendo pelas beiradas, para entender,
né? Concatenando ideias. Então, olha lá, o que vai acontecer? Agora eu vou redesenhar o circuito. Então, daquela associação do resistor de 6 ohms e 4 ohms em paralelo, eu tenho um resistor RP, que vale 2,4. Daquela associação de 5 e 3 em série, eu tenho um resistor de 8 ohms. Então, aqui, ó, já mudou, tá vendo? E o que eu tenho agora para fazer? Eu tenho que resolver quem agora, ó? Esses dois caras que estão em paralelo. Então, eu vou associar 8 e 2 em paralelo. Vamos achar? Então, 1 sobre RP', coloquei RP', resistência equivalente da segunda associação em paralelo. É 1 sobre RS mais 1 sobre 2. O RS é 8, então vai ficar 1 sobre RP' igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre 2. Tira o mínimo 8. 8 por 8 dá 1, mais 8 por 4 por 2 dá 4, vezes 1 dá 4, papapá. 1 sobre RP' é igual a 5 sobre 8. 5 RP' é igual a 8. RP' é 8 sobre 5, então vai dar 1,6. Essa resistência equivalente entre o resistor de 8 ohms e de 2 ohms. Redesenhando o circuito. Então, eu vou ter ali um resistor de 2,4 com um resistor de 1,6 associados em série. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, eu vou ter, então, ó, que os resistores RP e RP' estão em série. Então, para achar a resistência equivalente entre A e B, eu vou somar esses dois carinhas. 2,4 mais 1,6, que vai dar 4 ohms. Tá? Então, essa seria a resistência equivalente, né, entre o terminal A e B para esse circuito. Tá bom? Bom, pessoal, vou ficar por aqui, né, hoje, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, é o que eu falei, eu vou gravar. Semana que vem nós não vamos ter aula, mas eu vou disponibilizar, como se fosse uma aula síncrona, a resolução, né, das outras letras desse exercício, e vou resolver também alguns exercícios extra ali, tá? Aquele que está associado, por exemplo, àquele circuito de uma casa e tudo mais. Tá bom? Beleza, meu povo? Tranquilo?